Vamos lá, galera. Vamos para o nosso módulo 7. Estamos finalizando. Estamos muito perto, na verdade, de finalizar. O módulo 7 é referente a equilíbrio químico, certo? E equilíbrio químico está relacionado com velocidade, está relacionado com concentração constante em uma reação. Tranquilo? Vamos lá. O equilíbrio, na verdade, ele vai ocorrer quando as concentrações do reagente e produto mantêm-se constantes, certo? Porém, não é igual. Gente, as concentrações se manter constantes não quer dizer que a concentração dos reagentes vai ser igual à concentração dos produtos. Isso é um erro, certo? Além de possuírem a mesma velocidade, tanto no sentido direto como no sentido inverso. Como assim, Matheus? Essa velocidade ser a mesma no sentido direto e inverso, o que nós chamamos de equilíbrio dinâmico, tá? Gente, repara, ó, essa velocidade no sentido direto e inverso é porque é o seguinte, ó, uma característica de uma reação que está em equilíbrio, quando você visualiza a reação, essas duas setinhas indo e voltando, certo? No sentido direto e inverso. Isso é uma das características de uma das representações de uma reação que tem equilíbrio químico. Por quê? Porque esse sentido aqui, que nós chamamos de sentido 1, que eu botei representei pelo número 1, é o sentido direto. E o número 2 é o sentido inverso. Quer dizer o seguinte, que a velocidade no sentido indo e voltando é a mesma. Por isso que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Porque as concentrações, a quantidade de concentração dos reagentes para as concentrações do produto se mantém constante. Então, isso fica nesse equilíbrio. É como se fosse uma máquina, uma roda. Indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Certo? Tranquilo? O que acontece, ó? Eu vou falar um pouquinho sobre gráfico. Esses gráficos, eu quero que vocês... obviamente, vocês vão pausar, copiar isso. E aí, o que acontece? Eu quero que vocês anotem esses gráficos. Só para vocês visualizarem. E pode cobrar numa questão de prova. Certo? Ó, o equilíbrio, se for um gráfico de concentração, um gráfico de... Deixa eu botar aqui, gráfico de equilíbrio. Gráficos. Gente, se for um gráfico de concentração, gente, eu vou representar a concentração assim, tá? Concentração por tempo. Como assim? Se for um gráfico assim, ó, de concentração. Vou botar o primeiro gráfico. O primeiro gráfico é assim, ó. O segundo gráfico que eu vou botar. Vou botar concentração por tempo. Deixa eu botar aqui tempo. Escrever. Aqui embaixo é tempo. Tempo. E aqui é concentração. Gente, o gráfico de concentração e tempo é o seguinte, ele pode ser assim. Certo? Ou pode ser assim. Gente, o que quer dizer, ó? Que
O que acontece, ó, tanto o gráfico de concentração com tempo, certo? Quer dizer o seguinte, vamos dizer que aqui o verde represente o reagente, vou botar aqui o reagente, vou botar um R, tá? De reagente, e a parte vermelha represente o produto. Produto, reagente. Gente, ó, quer dizer que o reagente, depois de um tempo, ó, ele vai sendo consumido, até o momento que se mantém constante. O produzido vai aumentando até que se mantém constante. Mesma coisa aqui, ó. Tem um momento que ele se mantém constante e aqui também. Ou seja, é como eu falei, o equilíbrio químico, pelo gráfico, dá para inferir o quê? Dá para afirmar o quê? Que tem um instante, que tem um determinado tempo, que essas concentrações, elas se mantêm o quê? Constante. É uma reta, ela não muda. A concentração do produto e reagente, ela não muda. Por quê? Porque equilíbrio, se você pegar a definição que a gente acabou de escrever, é justamente isso. É quando as concentrações, não é que elas sejam iguais, mas elas em um determinado instante, elas se mantêm constantes. Tranquilo? Vou fazer agora o gráfico de velocidade e tempo. Vou apagar aqui, ó. Vou apagar só um dos gráficos. Pausa, copia, certo? E aí vocês escrevem agora gráfico de velocidade e tempo. Agora o gráfico de velocidade, certo? Por tempo. Agora aqui é o gráfico de velocidade e aqui é tempo, tá? Tempo. Gente, o que é que vai ocorrer, ó? Vamos botar aqui o reagente. Olha o gráfico de velocidade. Galera, eu risquei em cima do verde e o vermelho. Por quê? Porque quando o gráfico é de velocidade e tempo, aí você pode afirmar o seguinte, que a quantidade de reagente e a quantidade do meu produto vai ter um aumento que as suas velocidades do meu reagente para o meu produto vai ter um determinado instante em que as velocidades serão o quê? Iguais. É por isso que numa reação, quando você colocar A mais B, que eu falei em equilíbrio químico, ó, eu falei que a velocidade no sentido 1, que é no sentido direto, é a mesma velocidade no sentido inverso. Então, tem um momento, tem um instante em que a velocidade no equilíbrio químico ela se torna igual. Tranquilo? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as constantes. Vamos lá, galera, vamos para a nossa constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio que, apesar de a gente estar falando agora no módulo 7, nós já falamos dessa constante, está lembrado de KPS? Certo? KPS, que é constante de produto de solubilidade, tá relacionado com a constante de equilíbrio. Só que na verdade só vai mudar. Se a natureza, por exemplo, dos meus elementos forem ácido, aqui vai ser Ka. Se a natureza dos meus elementos, do meu reagente, que estiverem em equilíbrio, que eu esqueci na verdade de botar uma seta voltando aqui, ó, certo? Forem básico, vai ser um Kb, certo? Em resumo, constante de equilíbrio é dado pela fórmula Kc, certo? Onde Kc é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Tranquilo? Então, Kc é uma constante de equilíbrio, que é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Só que a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes é elevada aos seus coeficientes estequiométricos, respectivamente. Por exemplo, Czão elevado a Czinho é uma forma de representar geral, tá, gente? Dzão sobre Dzinho,
Azão sobre Azinho, Bzão sobre Bzinho. Tranquilo? Eu vou colocar até alguns exemplos para a gente poder, para a gente mostrar isso, como é que acontece na reação. Só que é o seguinte, é bom também que vocês saibam que existe também uma fórmula chamada grau de equilíbrio da reação. Esse grau de equilíbrio, ele é igual. Deixa eu botar isso aqui de uma forma maior, para vocês visualizarem. Ele é representado pelo alfa. Alfa é quantidade de... Ele representa, na verdade, ele representa o grau de equilíbrio. Certo? Alfa na letra grega. E aí o que acontece? Como é que eu calculo isso? É a quantidade de reagentes que reagiu até atingir o equilíbrio, dividido pela quantidade inicial dos reagentes. Certo? Como é que eu vou fazer? Calma que eu vou pegar, vou mostrar um exemplo e a gente vai fazer questão, vai poder matar isso aí. É bem tranquilo, você vai ver que é bem facinho. Tranquilo? Ó, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês fazerem. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui eu vou tirar, tá, gente? Depois vocês pausam o vídeo e copiam. Ó, se por um acaso ele me desse uma reação assim, ó. Ah, detalhe. Gente, onde tem um KC aqui, ó. Eu botei concentração dos produtos. Czão sobre Czinho. Dzão sobre Dzinho. Azão sobre Azinho. Não esquece de copiar isso aqui não, ó. Sólidos. Botou uma observação assim, ó. Sólidos não participam. Aquela mesma ideia. Sólidos não participam. Tranquilo? Bota essa observação embaixo do gráfico de concentração. Bota sólidos não participam. Beleza. Então, deixa eu botar uma reação. 2HI gasoso produzindo H2 gasoso mais I2 gasoso. Gente, eu quero que vocês me digam qual é a concentração de equilíbrio. Gente, fácil, ó. KC vai ser a concentração dos produtos, no caso I2, vezes a concentração do H2, ela é dividido por concentração de HI elevado ao quadrado, porque o coeficiente desse cara aqui é 2. Ah, Matheus, por que você não meteu aqui o 1? É porque qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Tá? Mas você podia botar elevado a 1, elevado a 1 aqui. Na calculadora, se você ver qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Tá? Essa seria a sua constante. Tá, eu vou botar mais outro exemplo aí para vocês tentarem fazer. Me dizer a constante de equilíbrio. Para vocês me dizerem. Vou botar outra reação. Ó. PCl5 gasoso. Não, vou botar aqui sólido. Vou botar aqui equilíbrio, tá? Setinha botando. Eu esqueci com certeza de botar no outro também, aí vocês botam. PCl3 mais Cl2. Vamos lá? Pausa o vídeo e tenta fazer a concentração. Para quem pausou, a resposta seria essa daqui, ó. E tentar fazer, vai ser KC é igual a concentração dos produtos. Ah, esqueci de botar aqui que era gasoso, tá? Mas vamos dizer que era todos gasosos. Então, a concentração de Cl2 vezes a concentração de PCl3. Só isso? Só isso, hein? Por quê? Galera, até porque sólidos não participam. Então, só participaria esse cara aqui se ele fosse no estado gasoso.
ou líquido ou aquoso, mas sólido não participa. Tranquilo? Vamos para mais tipos de exercício e vou botar mais exemplos desse cara aqui. Galera, vamos para mais um modelo de questão que pode ser cobrado na sua prova. E assim, ele dá uma reação Al2O3 produzindo 3Al mais O2, certo? Perdão, não é essa reação não, desculpa. A reação não é essa não, a reação é essa aqui, ó. Eu troquei, quero essa daqui, Ag2O4 produzindo 2AgO2. Galera, ele chega na prova e faz assim para vocês, ó. Determine, ele dá a reação, dá a reação de início, ele dá uma tabela, certo? Onde essa tabela, ele diz no início quanto foi que estava reagindo cada um, quanto reagiu, quanto formou, e no equilíbrio como é que tá as concentrações. Beleza? Ele dá um gráfico de concentração, certo? Toda vez que ele der uma tabela de concentração desse modelo, o que é que você tem que fazer para achar a concentração de equilíbrio? Gente, se a concentração é de equilíbrio, eu vou ter que utilizar os dados de equilíbrio. Só que nessa situação, qual é a constante de equilíbrio? Vocês têm que saber, né? Kc, vamos lá anotar? Kc é a constante dos produtos. Detalhe, aqui tem gasoso. Isso assim, é a constante dos produtos, então é AgO2 elevado ao quadrado sobre a concentração dos reagentes. No caso, Ag2O4 é a concentração desse cara. Beleza, mas qual é que eu vou utilizar? Que concentração dessa eu vou utilizar? Galera, eu vou utilizar a concentração no equilíbrio. Se a concentração do produto no equilíbrio é 6,6 e a do reagente é 2,6, basta eu fazer um cálculo, ó. Deixa eu apagar aqui. Então a Kc vai ser a concentração de AgO2, no caso 6,6 elevado ao quadrado dividido por Ag2O4, que é 2,6, igual a, deixa eu fazer aqui na calculadora, gente, para facilitar a minha vida. 6,6 vezes 6,6 dá 43,56. Então 43,56 dividido por 2,6. Isso é um modelo de questão que eu disse que ia botar como exemplo. E cobra, tá? Dividido por 2,6 dá 16,75 a sua constante de equilíbrio. Tranquilo? Essa seria a sua resposta. Beleza? Vamos para agora grau. Pô, Matheus, você falou desse grau aí até agora, eu não sei para que serve. Então vamos fazer o cálculo aqui agora. Acho que dá para fazer aqui, ó. Então esse grau de equilíbrio, ele pode chegar na mesma situação de questão e perguntar qual é o grau de equilíbrio. É só você fazer o seguinte: o grau de equilíbrio vai ser quantidade de reagentes que reagiu até atingir o equilíbrio. Quantidade de reagentes que reagiu. A quantidade de reagentes que reagiu até atingir o equilíbrio, nesse caso foi 3,7. Tá, vamos mudar aqui, viu, gente? Eu vou botar 3,7, tá um número muito bom, vou botar 3,5. 3,2. Porque eu quis mudar, porque eu quis. Pra ver se dá um número melhorzinho aí, porque 3,7 é um número que não é muito divisível. Enfim, tem calculadora, não tanto faz. Tá. Esse grau vai ser quantidade de reagentes que reatingiu até atingir o equilíbrio químico. Então, quantidade que reagiu é só você olhar, 3,2
dividido pela quantidade inicial dos reagentes. Qual é a quantidade inicial dos reagentes? Hein, gente? Quanto é a quantidade inicial dos reagentes? 4. Então, 4. 3,2 dividido por 4. Quanto é que dá isso? Deixa eu fazer aqui 3,2 dividido por 4. 3,2 dividido por 4 dá 0,8. Então, a sua resposta do grau, no caso o grau de equilíbrio dessa reação seria 0,8. Essa seria a minha resposta. Então, basta você analisar o dado do gráfico da questão que você consegue resolver esse modelo de questão, tranquilo? Vamos falar agora um pouquinho sobre os fatores que interferem no equilíbrio, que afetam o equilíbrio e para onde a reação vai se deslocar referente ao princípio de Le Chatelier, beleza? Vamos embora. Galera, vamos agora falar um pouquinho sobre fatores que interferem o equilíbrio da reação, certo? O primeiro deles é concentração e o segundo que a gente vai falar é pressão. O que acontece, ó? Para vocês entenderem, equilíbrio é como se fosse uma balança, certo? E assim, quando você aumenta ou diminui a concentração de um reagente ou do produto, ou diminui a concentração do reagente e produto, a gente vai utilizar a ideia da balança para você saber em que sentido a reação vai se deslocar. Como assim, Matheus? Detalhe, tudo que a gente vai falar aqui está relacionado ao princípio de Le Chatelier, que são relacionados aos fatores que interferem no equilíbrio. Então vamos lá. Por exemplo, ó, eu botei exemplo aqui do reagente A, B, AB. E aí coloquei alguns exemplos aqui. Setinha para cima quer dizer que se aumentarmos a concentração de A. Pense numa balança, ó. Pense numa balança. Você pega aqui no sentido, aqui é reagente e aqui é produto, tá? Reagente, produto. Se você pega, aumenta a quantidade do meu reagente, o que vai fazer com minha balança? Aqui fica mais pesado e vai descer e esse vai subir. Concorda? Desce, desce, sobe. Certo? Para poder eu equilibrar, a minha reação tem que se deslocar para a direita. Eu tenho que botar mais peso do outro lado para poder voltar a equilibrar. Porque se eu tenho mais A, essa balança sobe. Pensa aquelas balanças antigas, tá? Que nem aquele que tem o símbolo da justiça, certo? Que tem, todo mundo sabe, aquele símbolo de advocacia que é um vendado com aquele dois negocinhos de corrente assim, de metal de um lado do outro. Eu esqueci o nome desse tipo de balança. Mas enfim. Então vamos lá, de novo nosso exemplo. A, AB. Então, aumentei a quantidade de A. O que é que vai fazer com a minha balança? Esse vai ficar mais pesado, vai descer. Esse sobe. Para equilibrar, eu tenho que deslocar, eu tenho que botar mais peso para a direita, né? Se eu botar mais para a direita, eu tenho que deslocar para a direita. Qual é o sentido para a direita? É o sentido 1. É o sentido direto. Então, nas questões, ele vai falar assim, ele vai dar uma reação e pergunta, se eu aumentar a quantidade de A, isso aqui pode ser qualquer substância, tá, gente? Aumentar a concentração de A, a reação vai se deslocar para onde? Para a direita. No caso, no sentido 1. Certo? Ou sentido direto, pode ser também assim. Então, vamos para o segundo. Se eu diminuo a quantidade de AB, vamos lá? AB é meu produto. Se eu diminuo a quantidade de AB, esse cara vai ficar mais leve e esse vai ficar mais pesado. Sobe de novo. Porque esse está mais leve, porque eu estou tirando, certo? Penso sempre numa balança de igualdade. AB vai ficar mais leve, esse aqui vai ficar mais pesado. Então, quem é mais pesado, desce. E esse sobe. Tranquilo? Então, o que acontece? Para equilibrar, a reação também tem que se deslocar para a direita. Tenho que botar mais peso aqui para poder equilibrar de novo. Então, nesse caso, também é o sentido direto. Certo? Agora, se eu fizer o seguinte, se eu diminuo a quantidade de B, certo? De novo, ó. B está mais leve agora. B é meu reagente, AB é meu produto. Se eu diminuo a quantidade de AB, de B, vai ficar como? Tente fazer aí, vai ser sentido 1 ou 2? Pausa o vídeo e tenta fazer.
Quem respondeu, vamos analisar. Quem respondeu assim, bom, se o B vai diminuir, vai ficar mais leve. E esse vai ficar mais pesado. Então a reação, esse cara que é mais pesado desce e sobe. Então tem que botar mais peso aqui para poder voltar a equilibrar. Então a reação tem que deslocar do sentido, no caso para a esquerda, no sentido 2. Sentido 2. Entendeu, gente, como é que vocês vão fazer questão de concentração? Então, quais são um dos fatores que interferem o equilíbrio químico? A concentração. Por isso que nós chamamos de equilíbrio dinâmico, porque pode se alterar a quantidade de concentração, mas naturalmente, espontaneamente, a reação tende ao equilíbrio. Tranquilo? Segundo ponto. Gente, vou apagar aqui porque eu vou ter que utilizar para explicar o 2. Pausa e copia e se embora. Galera, vamos fazer o seguinte agora, ó. Nesse exemplo 2, você só pode aumentar a pressão ou diminuir a pressão. Para que sentido a reação vai? Sentido 1, eu esqueci de colocar, indo e voltando, sempre equilíbrio tem essa característica. Sentido 1, direto. Sentido 2, inverso. Gente, ó, a questão é o seguinte, ó, a pressão, se você aumentar a pressão, a reação sempre vai se deslocar para o sentido de menor volume. Se você aumentar. Ah, Matheus, se você diminuir a pressão, a reação vai se deslocar para o sentido de maior volume. Por quê? Porque pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Matheus, você me xingou. Quer dizer, enquanto a pressão aumenta, o volume diminui. É a mesma coisa de uma agulha. Ó, presta atenção, você tem uma agulha, aqui é sua pele. Aqui é sua pele, aqui você tem uma agulha. Certo? A pressão que a agulha faz, a agulha, ela trabalha um volume pequeno. O volume é pequeno da agulha. Quanto menor o volume, maior a pressão. Por isso que no caso, coisas pontiagudas têm maior pressão, têm maior capacidade de perfurar. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para os exemplos de, no caso, quando aumenta-se a pressão ou quando diminui a pressão, para a gente verificar para onde a reação vai se deslocar, ou para o sentido direto, que no caso é o sentido 1, ou para o sentido inverso, que no caso é o sentido 2. Galera, ó, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar essa reação e colocar desse lado, ó. Se eu aumentar a pressão, se eu diminuir a pressão, certo? Repara, ó. Não, dá pra ver aqui. Aqui tem 1 mol. 1 mol de A, 2 mol de B e 1 mol de C. E do outro lado tem 3 mols de D, certo? Gente, para eu saber o local que tem maior volume ou menor volume, é só você associar, ó. Qual reação tem maior quantidade de mols? Nesse caso aqui tem 1 mol de A, 2 mols de B, 1 mol de C. No total tem 4 mols. No meu reagente você vai ter 4 mols. E do lado de lá, como só tem 1, tem 3. Se eu aumentar a pressão, a reação vai se deslocar para a região de menor volume. Menor volume, no caso, 3 mols. Então vai para o sentido 1. Certo? E se for de menor pressão, a gente vai se deslocar para a região de maior volume, que no caso é o sentido 2. Tranquilo? Bem facinho. Então a pressão interfere assim. Na questão, você tem que olhar na reação, ver o local que tem maior volume. Ah, Matheus, se tiver em quantidades iguais, a pressão não vai interferir no caso, não vai ter uma interferência, né? Porque se tem a mesma quantidade de volume, nesse caso, a pressão não vai interferir. Mas ela vai interferir, só irá interferir se tiver diferença de volume. Na maioria dos casos tem, tá, gente? Mas fica essa lembrança. Vamos falar o último fator que interfere, que é a temperatura. Deixa eu apagar, vocês pausam e copiam, tá?
temperatura. Eu vou ensinar para vocês antes uma coisa, ó. A temperatura, ela, vamos dizer assim, quanto maior a temperatura, ou então melhor, quando aumentar a temperatura, a reação se deslocará para o sentido endotérmico. Caso diminua, a reação irá para o sentido exotérmico. Sentido exotérmico. Viu? Então, quando aumentar a temperatura, a reação se deslocará para o sentido endotérmico. Caso diminua, irá para o sentido exotérmico. Gente, eu vou botar duas reações aqui, só para vocês entenderem. 1A mais 2B mais 1C produzindo 3D, mesma reação, só que... E aí ele vai te dar um ΔH. Bota aqui mais X. Geralmente o que acontece, ó, galera? Esse ΔH é o que nós chamamos entalpia. Vou fazer uma lembrança aqui rapidamente, ó. Entalpia. Entalpia é o seguinte, é o ΔH, é o que mede o calor da reação. Se essa entalpia for maior que zero, ela é endotérmica. Se essa entalpia for menor que zero, ela é exotérmica. Certo? Se a entalpia for maior que zero, endotérmica. Se for menor que zero, exotérmica. Galera, por que eu estou falando isso? Porque, é como eu disse, isso aqui na verdade é uma lembrança. Porque se o ΔH ele for um valor positivo, como assim? Sei lá, mais 230 quilocaloria ou quilojoule por mol. Geralmente vem no valor numérico, esse ΔH, porque é calor, é calorimetria, ele mede o calor da sua reação. Se for um valor positivo, endotérmico. Se for negativo, exotérmico. O que quer dizer isso? Se for positivo, ele vai absorver calor do meio. A reação está absorvendo calor do meio. Se for negativa, ela libera calor do meio. E um dos maiores exemplos de reação exotérmica é combustão, é queima. Porque queima, ela libera calor para o meio. Tranquilo? Por que eu estou fazendo essa lembrança? Vai ser importante na resolução da questão. É coisa rápida. Copia isso aí, pausa, copia, porque eu não vou falar de novo. Deixa aí copiado no seu lado, eu vou precisar de espaço. Tá, não, deixa assim. Pode deixar assim. Só vou apagar esse 230. Galera, ó, se por um acaso ele vai botar a reação, isso aqui vai estar na questão, ó, certo? E ele vai dar o ΔH lá. Quer dizer o seguinte, que no sentido indo, a reação é indo. No sentido voltando, no sentido aqui é indo, e no sentido aqui voltando é exo. Se você aumentar a temperatura, a reação vai se deslocar para onde? Ó, quando aumentar a temperatura, a reação se deslocará para o sentido endotérmico. Como indo é indo, porque o ΔH é positivo, então vai para o sentido 1. Se eu diminuir a temperatura, a reação vai para o sentido 2.
Agora, fazendo o mesmo esquema, e se o ΔH agora for negativo, Matheus? Como é que eu faço? Ó, copia essa parte, esse aqui é o primeiro caso. Você depois bota do lado aí da folha, do lado direito, onde você puder botar, botamos o seguinte: se por um acaso mudar, for agora assim, ó. Se aqui for negativo, a sua reação negativa, o ΔH. Quer dizer, então, que agora a reação é exotérmica, certo? Então, o sentido 1 não vai ser mais endo, vai ser iso. Galera, sempre o primeiro sentido da reação direta, vai ser o sentido do ΔH. No caso, se aqui for negativo, o primeiro sentido é isotérmico, que o ΔH é negativo. Se for positivo, indo é indo. E voltando, sempre ao contrário do indo, certo? Da reação direta. Então, se aqui é iso, aqui é indo. Aqui é indo. Tranquilo? Então, como é que a gente faz? Se aumentar a temperatura, eu vou para o sentido endotérmico. Então, é voltando. Então, aqui nesse caso, é 2. Se diminuir a temperatura, eu vou para o sentido exotérmico. Então, sentido 1. Beleza, galera? Beleza, galera? Outra coisa, eu vou querer que vocês façam uma observação aqui, ó. Esse é um no caso, esse só tem essa maneira que a temperatura vai interferir no equilíbrio. Só existem essas maneiras. Porém, o que acontece? Eu vou falar uma observação aqui, ó, que cobra assim bastante. E o que acontece? Eu quero que vocês botem essa observação. Catalisador não interfere na reação. Mesmo ele participando da reação de equilíbrio, catalisador não interfere na reação. Por que eu estou falando isso? Porque catalisador, ele aumenta a velocidade da reação. E o que acontece? Quando a reação está em equilíbrio, as velocidades se mantêm constantes. Então, relacionado ao princípio de Le Chatelier, esse cara não interfere. Então, bota essa observação: catalisador não participa do equilíbrio, não interfere, na verdade. Não interfere no equilíbrio da reação. Beleza? Vamos agora para nossas questões.